Bom, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer a organização do evento pelo convite. Mais um GIS Day que a gente participa. A gente esteve aqui em 2018 com uma palestra para falar sobre geoprocessamento na gestão municipal. E aí, esse ano, a gente volta agora, mostrar um pouquinho dos avanços, mas já com um conceito diferente do que a gente faz dentro do Instituto de Pesquisa e Planejamento, não só focado no geoprocessamento, mas tratando todas as ações interligadas de cadastro, geoinformação, como ações de gestão territorial. Tá? É nisso que eu vou focar aqui. Vai ser uma apresentação talvez um pouquinho diferente, pelo menos eu peguei as últimas, Elão, que aqui é de administração pública, então às vezes na iniciativa privada as coisas acontecem de maneira mais rápida e tudo mais, mas a gente vai mostrar aqui o que a gente tem feito na Prefeitura de Florianópolis. E antes de iniciar, gostaria de falar que fico muito feliz também de ver vários rostos conhecidos aqui. Tem vários colegas que trabalharam no IPUF, alguns ainda trabalham, né? Colegas de estágio, então, isso aí, vamos nessa. Meu nome é Calil e estou diretor de gestão territorial no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Florianópolis. Vamos lá, vamos falar de alguns fatores importantes. Nesse processo, a gente está entendendo como um processo de reformulação da gestão territorial. Tá? O município de Florianópolis ele não é um município que está começando algo do zero, tá? Ele é um município que estava na vanguarda da cartografia digital, até mesmo da implementação de sistema de informação geográfica. Se a gente for analisar, saiu uma pesquisa do IBGE ali no ano de 2019, cerca de 80% dos municípios ainda tem cartografia em papel. Então, Florianópolis já tinha cartografia digital no final da década de 90. A gente vê que é um município que já estava trabalhando, já estava bem à frente do restante dos outros municípios no Brasil, mas isso não significa que a gente precisa ficar parado e só seguir com aquilo que a gente tinha, né? A demanda nas cidades segue mudando, é sempre grande, a sociedade segue ativa, demandando muita coisa do poder público, e nesse caminho assim, a Prefeitura segue modernizando também a sua estrutura de gestão. Vamos lá. Fatores importantes, tá, na nossa experiência, no nosso caso em Florianópolis, para conseguir fazer a reforma no sistema de gestão territorial que a gente vai apresentar. As motivações, a gente precisou ter porquê, a gente precisou apresentar os porquês, porque dentro da estrutura da administração pública, a cadeia de comando ela é grande. Então, às vezes, a pessoa que vai ordenar o dinheiro, que vai liberar, é uma pessoa que o técnico nem tem contato. Então, para o técnico, é muito claro que precisa, mas, porém, para quem vai pagar a conta ou para quem vai autorizar, às vezes a gente nem tem acesso, e esses porquês a gente teve que trabalhar um tempo grande para apresentar os porquês, eu vou mostrar depois. A questão institucional também, de governança, quem que vai cuidar, quem que vai representar essa reforma do sistema de gestão territorial. A gente teve que definir um ator dentro da estrutura administrativa, foi o IPUF, e vai ficar mais claro daqui a pouco. A questão política, que, vindo da geografia, eu acho que é fundamental a questão política. Enquanto estava no curso, não tinha essa dimensão ainda, sempre fui para a área da geotecnologia, mas agora, trabalhando na administração pública, eu vejo que a questão política e não partidária, a questão política de resolver conflitos, interesses, ela é fundamental, porque, nesse caso, o sistema de gestão territorial ele não é um SIG, ele não é simplesmente o QGIS na tela. Ele passa por uma relação de componentes, de atores, instituições, que a gente teve que trazer, alinhar os interesses, as ações de cada um, e aí a questão política de compatibilizar os interesses foi fundamental também no processo. Financeiro, técnico, limitações e possibilidades, né? A gente recebeu diversas empresas oferecendo softwares, soluções, e durante os anos que a gente ficou estudando o que fazer, né, em Florianópolis, partindo do que a gente já tinha. E essa avaliação foi um fator importante também. E aí, por fim, a gente partiu para a tecnologia que ia utilizar, que para a gente acabou sendo o fim da decisão, foi a questão tecnológica. Plantando a semente, a gente começou, e aí alguns rostos que eu vejo aqui fizeram parte disso, estão na plateia, a plantar a semente lá em 2017, quando a gente assumiu a gerência de geoprocessamento e cadastro no IPUF. O IPUF já tinha bastante coisa, né? A Prefeitura já tinha um geoprocessamento corporativo, cartografia digital, mas a gente via que a sociedade demandava já uma série de ações e a própria gestão interna da Prefeitura, e a gente não estava conseguindo dar as respostas necessárias naquele momento. Então, a gente conseguiu, junto com o superintendente à época, a liberdade de contratar uma grande equipe de estagiários,
e junto com essa galera da geografia, engenharia, arquitetura, a gente foi produzindo no braço, com tecnologia livre, gratuita, basicamente QGIS, Postgre, que é um banco de dados livre, e o GeoServer. É o combo, né? Algo bem tranquilo assim, para quem está na área. E a gente foi fazendo no braço e foi mostrando para a gestão os benefícios. Um exemplo claro era, o prefeito tinha assumido em 2017 e ele queria saber a quantidade de praças e aonde estavam elas no município, porque ele tinha um programa de governo que era a revitalização de praça. E essa informação não tinha no município, a quantidade certa, onde estavam e em que estado estava. A gente fez um trabalho de mapeamento, construiu esse banco de dados de áreas públicas, e eu acho que aquela semente ali, foi dali que vingou a árvorezinha do dinheiro que a gente está pagando essa conta hoje. E depois, acho que um ponto importante para falar, já que a gente está na academia aqui, a parceria com as universidades, tanto daí falar na pessoa do professor Everton Silva, lá na UFSC, e o Chico aqui na UDESC, que são professores que têm carregado essa bandeira da geoinformação, acho que aqui no município de Florianópolis. A gente se apoiou muito nas universidades, e foi dali que veio a nossa mão de obra, a inteligência veio dali, junto com os estagiários, e a gente conseguiu avançar muito. Acho que vale a pena esse destaque, porque às vezes a gente pensa que precisa contratar muita tecnologia, muita coisa, mas a gente consegue fazer coisa com software livre, com equipe e com as parcerias, né? Vamos lá, as motivações. Florianópolis, deixa eu virar um pouquinho aqui. Florianópolis é um município que tem um mercado imobiliário muito dinâmico, metro quadrado muito caro, e isso significa arrecadação de IPTU muito alta. Para arrecadar IPTU precisa ter cadastro, para ter cadastro precisa ter um sistema de geoprocessamento para operar. Então a gente começou a fazer essas conexões e mostrar para a prefeitura, olha, se a gente investir aqui no sistema, a gente consegue talvez impactar a arrecadação e se paga rápido esse investimento. Esse foi um ponto chave também para a gente conseguir o convencimento da gestão. Depois, as ilhas institucionais. Cada secretaria, isso é bem comum, né? Sempre aparece em apresentação de órgão público assim que trabalha em rede, as ilhas institucionais, que cada secretaria detém a sua base de dados, bem fechadinha lá. Quando precisa interoperar, às vezes consegue, às vezes não. Às vezes os dados estão no HD, estão no pendrive. Isso era comum também em Florianópolis. A sociedade teve um papel fundamental para quem acompanha a política urbana, o processo de planejamento urbano em Florianópolis sabe o quanto é complexo e polêmico. E isso fortaleceu muito, eu acho, essa questão da reforma do sistema de gestão territorial, porque a própria sociedade, a gente tem uma lei de plano diretor de 2014. Após a aprovação da lei, a gente já teve uma judicialização e, a partir dali, uma série de revisões de plano. Sempre que a gente foi para fazer as revisões, a sociedade demandava correção da cartografia, novos mapeamentos, qualificação dos acessos, facilitação da disponibilização. Então, a gente se apoiou nisso também para poder demandar da gestão. E depois, como era um governo novo, muitos secretários com vontade de disponibilizar projetos que eles tinham novos. Então, o secretário de Desenvolvimento Econômico gostaria de fazer abertura de empresas automática, lá digital. Secretário de Desenvolvimento Urbano, consulta de viabilidade automatizada, enfim. Cada um tinha uma ideia e a gente disse, olha, é possível se a gente colocar esses dados em mapas e a partir dali, cruzar os mapas e disponibilizar os dados em documentos, em relatórios. Feito o convencimento, a gente conseguiu, então, o aporte de recursos da gestão para a gente iniciar esse projeto. Isso foi lá em 2018. Tá? Depois, a gente começou a plantar uma ideia também de que, olha, a gente precisa criar uma governança aqui, uma estrutura que vai ser o pai ou a mãe da criança e vai carregar esse piano aí durante um bom tempo e falar com os atores da prefeitura, porque precisa ter alguém que vai fazer a interlocução. No ano de 2021, isso foi recente, a gente conseguiu a criação dessa diretoria no IPUF, Diretoria de Gestão Territorial. Dentro dela, a gente tem alguns departamentos e tem essa série de atribuições aqui, que são atribuições que se integram muito no dia a dia. Cadastro territorial, a produção de base cartográfica, a própria geoinformação oficial, o sistema de geoinformação, essa atribuição de pesquisas e indicadores territoriais e o controle do patrimônio imobiliário. Aqui estava, então, estruturada a questão institucional que a gente precisava para reformular o sistema de gestão territorial municipal. Depois, como a gestão do território ela é multitemática, não é um ator, um tema único, a gente precisa casar várias atribuições para poder fazer uma leitura do território um pouco mais fiel à realidade. A gente tinha que ter várias secretarias com vários temas.
Só que o IPUF sozinho ele não conseguia coordenar a Secretaria de Desenvolvimento nem a de Finanças. A gente conseguiu criar via decreto uma Comissão Municipal de Geoinformação, 2019, foi antes da diretoria ainda, e um dos objetivos dessa comissão é construir uma política municipal de geoinformação. Então, a partir dela, a gente tinha já um instrumento ali normativo jurídico ali, e político também, para poder alinhar com os atores as atribuições de cada um, e trouxemos para uma mesa única o IPUF, a Secretaria de Fazenda, Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente, Infraestrutura, Secretaria do Continente, e a Universidade Federal de Santa Catarina era um ator que estava acompanhando os trabalhos e participou como um apoio técnico e científico. Isso é só uma tela. Durante a pandemia, a gente fez muitas reuniões online, então a comissão ela se debruçava desde valores a ser pagos para a empresa. Nesse momento, a gente já estava executando a contratação já da implantação de um novo sistema, mas até a gente entrou em modelagem de banco de dados, as classes, como é que o sistema iria. Foi um momento de aprendizagem para todo mundo. Vamos lá. E aí a premissa sempre foi essa, né? Modernizar a gestão municipal por meio das tecnologias de informação geográfica. Eu vou apresentar para vocês aqui. Essa introdução, gente, eu não quis ir direto no sistema, plataforma. Eu acho que o sistema de gestão territorial ele vai além de software. Ele é uma componente, a tecnologia, mas a gente tem a questão institucional, política, tem uma série de situações para poder fazer rodar. Não adianta implantar o software, se não tiver, eu acho que essa cama bem construída ali, a coisa não funciona. Essa é a nossa experiência, né, de Floripa. E aí a gente criou esse projeto denominado GeoFloripa. O GeoFloripa ele é a implantação de um sistema de informações territoriais e uma infraestrutura de dados espaciais também para atender a demanda da sociedade. Eu vou passar aqui umas telas do sistema e a gente vai comentando. Então, a implantação do sistema de informação territorial, ele é um QGIS aí, da prefeitura, um sistema para trabalhar no dia a dia, um sistema digital. A base do sistema é o cadastro territorial. A gente tem a base, então, alfanumérica e cartográfica. Para quem já trabalha com cadastro, talvez vai ficar um pouco mais fácil de entender. Os dados até então do cadastro imobiliário da prefeitura eram geridos no sistema de tributos da Fazenda e a cartografia num software GIS ou CAD. E aí, com esse sistema, a gente integrou tudo num sistema único, que é como as boas práticas aí indicam que deve ser feito. E aí, como premissa, também a gente entendeu que esse sistema tinha que ser interoperável. A gente criou ali uma série de gatilhos, tanto de geosserviços, quanto de serviços mesmo de integração, para que esse sistema estivesse bem aberto, para que ele pudesse integrar com outros sistemas, tendo em vista que ele não ia dar conta de todo o universo que o território tem de dados para trabalhar. Por exemplo, a gente precisa integrar daqui a pouco com cartório, então ele já está disponível para integrar com cartório, e outros sistemas que surgirem, né? Aqui é uma tela do sistema, vocês vão ver nas próximas telas, as telas são muito parecidas, tá? Ele é um sistema modular, então cada secretaria vai ter um módulo, as telas são bem parecidas, a base do sistema é o cadastro territorial, né? O elemento de integração entre pessoa, a terra ali e os direitos, restrições, né? E responsabilidades. Aqui é uma telinha dele, então, edição do cadastro territorial direto no sistema, edição cartográfica e edição alfanumérica. Antes, essa manutenção aqui tinha que ser feita em 2 sistemas, primeiro no tributário, depois no GIS ou no CAD. Aqui um pouquinho da reforma que a gente fez no modelo de dados, né? Antes a gente tinha uma tabela única do cadastro imobiliário dentro do sistema de tributos. O que a gente fez aqui foi discretizar as classes, para quem trabalha com modelagem de dados, e fez um modelo já normalizado, baseado na LADM, né, que é a ISO que trabalha com a gestão territorial, e transformou aí essas 3 classes, então, uma classe em 3 classes, né, as territoriais, as classes de imóveis e depois as classes de edificações. O sistema é modular, tem uma série de módulos e traz ali, então, as principais secretarias que atuam no território. Cada uma vai ter seu acesso, sua permissão, e aí pode clicar lá no seu módulo e seguir trabalhando. Vou mostrar algumas telas aqui para vocês terem ideia do que eu estou falando. Assim, por exemplo, esse é o cadastro de unidades de conservação. Florianópolis tem hoje 50% do território dentro de unidade de conservação. Então, a gente criou um módulo específico para fazer gestão dessas poligonais, e ali nesse cadastro, o setor competente pode gerir lá as poligonais, adicionar vértices, enfim, informações para atuar na gestão no dia a dia.
foram criados cadastros de processos urbanísticos. Então, a ideia é que o analista, quando aprove um projeto, já entre no sistema e vincule naquele lote a aprovação que ele fez. E também tem uma série, não só aprovação, mas uma série de diretrizes urbanísticas, consultas de viabilidade. Os documentos que forem gerados no processo de licenciamento podem ser cadastrados e aí fica disponível para os outros setores poderem fazer a consulta, se for o caso. Fiscalização de saneamento, aqui de esgoto, também foi criado um módulo para isso. Então, tem um programa do município Se Liga na Rede. Então, esse pessoal está trabalhando em campo, depois eles vêm com a inscrição imobiliária, eles integram, disponibilizam os dados no cadastro também, fica vinculado ao lote. Cadastro de parcelamento do solo, a gente criou também, era algo que a prefeitura não tinha. A gente tinha um cadastro de parcelamento do solo bem arcaico, era um banco de dados em Axis e depois as plantas ficavam disponibilizadas ainda em papel ou digitalizado, mas precisava consultar o arquivo da secretaria, enfim, era uma situação não muito favorável nesse tempo que a gente está de disponibilizar a informação para a sociedade. Sempre que precisava, tinha que ir lá consultar o arquivo e tudo mais, e aí agora os dados já estão georreferenciados, estão disponíveis no sistema. Esse foi um ator importante, porque a Procuradoria do município até então não estava trabalhando com dados geográficos, mas Florianópolis, de fato, é um território complexo e boa parte da ilha tem ação civil pública em cima. Assim. E aí acaba que esses temas são tratados na Procuradoria do município, só que isso impacta lá no licenciamento de obras, no licenciamento ambiental e outras ações próprias de infraestrutura e tudo mais. E aí a gente conseguiu criar um núcleo, ainda que pequeno, com uma equipe de estágio também, de geografia, mas hoje a gente tem lá um parceiro lá que fica recebendo, junto com os advogados da Procuradoria, ele pega as ações civis e vai mapeando no sistema, num módulo de ação civil, e isso fica disponível também para as outras secretarias fazerem uso da informação. Gestão de plano diretor, esse foi um módulo que a gente criou junto com a empresa, não tinha no escopo inicial, que é para a gente fazer gestão da nossa lei de uso e ocupação do solo, não só do zoneamento, mas também de parâmetros urbanísticos, índices, tabela de usos e tudo mais que tem lá, quinais, e toda essa parte de uso e ocupação. Então, tem um módulo específico, mudou a lei, por exemplo, é muito comum, às vezes, que a gente tem uma lei aprovada para todo o território, mas é prerrogativa do legislativo ir e fazer uma alteração pontual na lei. A gente vai no módulo lá, edita aquela poligonal, referencia, isso foi alterado conforme a lei e tal, fica tudo registrado, e é uma forma até de poder auditar os dados depois e salvaguardar os dados. Feito. Até então, gente, o que eu mostrei era acesso privado ali da prefeitura, ambiente de trabalho de dia a dia, e agora eu vou entrar na parte de infraestrutura de dados espaciais. Esse foi um tema que a gente, desde o início, que estava nessa concepção de reformular o sistema de gestão territorial, a gente focou bastante nessa interface aqui, que a ideia era disponibilizar o máximo possível de dados geográficos, fortalecer essa cultura da geoinformação em Floripa e ter, de fato, um portal que seja usado, né? A gente criou esse geoportal, é a nossa interface da infraestrutura de dados. Ela tem uma série de ferramentas, então uma delas é o mapa interativo. A gente vai melhorar muito, tá? Só para vocês terem ideia, isso entrou em produção agora no mês de outubro. A gente está desde 2018, por isso que quando eu iniciei eu falei que o tempo é demorado, Zelão, porque de fato as coisas demoram, mas assim, está vindo, não vai parar também, possivelmente nos próximos anos aí a coisa vai avançar muito, mas esse é o mapa interativo, a ideia é que o pessoal clique lá, bem fácil, acesse as camadas que estão disponíveis, a gente vai disponibilizar mais ferramentas depois. Tem essa parte aqui de geosserviços, gente, que a gente previu desde o início que a gente estava desenvolvendo o projeto. Às vezes a gente recebe muito estudante, e pessoal que está trabalhando com consultoria ambiental, enfim, até órgãos de governo de outros níveis, que demandam dados para a gente, por exemplo, o cadastro imobiliário, só que o cadastro a gente atualiza diariamente, né? Então, disponibilizou ali um shapefile, o que seja, no outro dia já não está mais valendo. E aí, com os geosserviços, a gente consegue blindar a nossa base de dados, disponibilizar em tempo real, facilita o acesso, né? O pessoal de casa vai lá e consome a base inteira. É algo que, para a gente, eu acho que é bem comum, para os profissionais que são da área de geo, assim, mas eu acho que foi uma virada de chave bacana para a prefeitura. Assim. A gente conseguiu abrir a porta, até para a conexão de dados com outros sistemas.
Então, daqui para frente, o que a gente precisar fornecer de base oficial do município, a gente fornece via geosserviço e consegue fazer essa integração. Bom, para quem preferir baixar os dados, tem essa aba aqui de downloads, vai ter lá os dados que estão disponíveis no portal ali dos mapas, dados e metadados também, tudo isso partindo do GeoServer. Então, dentro do GeoServer, a gente instalou um plugin de metadados. O pessoal do IPUF lá, da nossa equipe, está fazendo a estruturação desses metadados já no formato da ISO, já todo estruturadinho, bem bacana. E aí o pessoal baixa os dados lá bem tranquilo. Mapoteca digital também, o IPUF, a gente tinha alguns dados, alguns mapas, volta e meia a gente produz mapas para demandas internas ou até externas, só que acaba que a gente tem um repositório na nossa rede, mas se surgir uma nova demanda, a gente vai e faz o mapa de novo, e vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E aí a ideia da mapoteca digital, e até para aqueles usuários que não são especialistas do geoprocessamento, mas que precisam de mapa, a gente criou essa mapoteca digital, onde tem alguns PDFs, JPEG ali, com mapas prontos já. A gente tem muita demanda no IPUF. Eu preciso do mapa de vias do Ribeirão da Ilha, sabe? Pessoa que tem um barzinho lá, ou que tem uma empresa, e aí, o cara não vai abrir o QGIS para operar, para montar a base e tal. Então, a ideia é facilitar o máximo possível. O mapa físico-político, a gente está colocando lá também para download uma série temporal dos que a gente conseguiu resgatar. Essa é a cartografia oficial do município. Toda a parte física e política, novas vias, limites administrativos, fica materializado nesse mapa. A última versão dele foi esse ano, início desse ano. Está lá também. Tem uma aba de estudos, então a ideia é que no Geoportal, estudos sobre Florianópolis, a gente comece a disponibilizar lá. Por enquanto tem o Plano de Ação Sustentável de Floripa. Tem alguns capítulos ali, o pessoal já pode baixar. E esse aqui, gente, eu acho que foi um dos mais esperados, pelo menos por parte da gestão, no nível mais alto dos secretários, foi onde a gente conseguiu fazer o convencimento real ali, que era o seguinte, e até facilitar a vida do cidadão. Hoje, na prefeitura, a gente tem o Geoportal, a pessoa vai e consegue tirar um documento automatizado em alguns minutos, ali vai, tranquilo. A gente teve períodos ali da prefeitura que, para emitir uma consulta de viabilidade, estava levando mais ou menos 3 meses, né? E isso impacta muito o desenvolvimento econômico urbano e a própria legalidade do solo urbano. A gente tem um município que tem grande informalidade de ocupação do solo, e se a prefeitura está querendo trazer o pessoal para a legalidade, ela precisa dar condições, né? Porque quem está tirando a consulta de viabilidade, às vezes está esperando para obter uma licença, para entrar com um projeto, e se demora tanto tempo, isso é um efeito dominó, né? Vai pegando várias cadeias, assim, vai impactando. E a gente conseguiu mostrar que, olha, através da geoinformação, com cruzamento de mapas, a gente consegue disponibilizar uma consulta de viabilidade. Domingo à noite, o cara tira ali em casa, já tem a informação, se ele precisar, na segunda-feira ele entra com o projeto e resolve a vida, né? E aí a gente conseguiu criar alguns documentos automatizados, está no Geoportal lá, alguns ainda em período de testes, porque a gente está melhorando a nossa cartografia, mas a gente tem hoje lá a consulta de construção, consulta de instalação, memorial descritivo, planta quadra, acho que nem todos estão, tem alguns que a gente ainda vai colocar no ar, consulta ambiental também, certidão de endereço. São documentos que, para a administração pública, às vezes a gente está lá com um arquiteto, um engenheiro, um geógrafo, gastando horas técnicas do dia deles para elaborar documentos que a gente consegue automatizar e resolver fácil, sabe? Então, foi uma virada de chave bacana, tanto para a sociedade quanto para a administração, e aí o papel da geoinformação, né? Esse é só um modelo de consulta de viabilidade automatizada, quem quiser depois acessa o Geoportal lá, consegue verificar. E é isso, gente, é o que eu tinha para apresentar. Vou botar só algumas reflexões aqui que a gente aprendeu muito durante o processo. A gente começou em 2017 na gerência de cadastro, e a prefeitura tinha um outro desenho assim, institucional e uma outra forma de ver a geoinformação, né? E o próprio território, né? E a gente vem construindo isso nesses últimos anos, de que, olha, o território é dinâmico, não é porque a gente tem um sistema de geo que está bom, parou por aí. Então, a gestão do território ela tem que estar sempre se modernizando, correndo atrás. Tem muita tecnologia também aí disponível, mas a tecnologia por si só também não resolve tudo, né? Precisa ter pessoas por trás ali operando, fazendo as articulações.
Acho que esse era o ponto que eu estava comentando, né? A tecnologia ela é só um ponto, assim, a gente já viu na prefeitura lá até outras experiências de o pessoal foi, comprou um sistema muito legal, caro, botou, daí ficou só os primeiros meses e depois ninguém mais usa e está lá até agora, né? E, querendo ou não, é recurso público, é administração pública, né? E a gente precisa dar um retorno para a sociedade. Então, eu acho que é isso que a gente tem aprendido com esse projeto de reforma do sistema de gestão territorial, que nem tudo é sistema, né? Muita coisa a gente resolve nas articulações, no convencimento, trazer as pessoas para dentro do projeto, da ideia, e aí depois a gente começa a correr atrás de implantar o sistema e mudar a estrutura. Nessa questão aqui, a gente teve várias pessoas atuando nesse projeto, não foi uma pessoa única, desde dos secretários que entenderam e toparam a ideia e começaram eles mesmos a fazer o convencimento nos outros secretários. A gente teve os técnicos do IPUF, a gente teve a equipe de estagiário que trabalhou muito também, fortalecendo ali toda a estruturação das bases de metadados. Então, cada um num nível, mas a gente teve bastante gente trabalhando. E o lance é a integração, né? Mas antes de integrar o sistema e os dados, eu acho que o que a gente viu, pelo menos a minha particularmente, assim, de experiência que eu vou levar desse projeto essa questão de integrar pessoas, né, a partir do diálogo, as instituições também, integrar instituições, porque nada importa só a gente ter sistema, se a gente não tiver pessoas usando o sistema, daqui a pouco fica desatualizado e para por ali, né? E o processo não é linear. A gente começou lá atrás, teve várias indas e vindas e problemas, e até hoje estamos lá. Hoje a gente ainda tive no IPUF lá, antes de sair, o pessoal estava lá com algumas demandas, alguns probleminhas para resolver no sistema. O lance é não desanimar e seguir em frente. Seguir em frente, está dando resultado, a gente entende assim que esse projeto de reforma do modelo de gestão territorial, tanto institucional, político, técnico e tecnológico, ele também foi uma semente plantada que talvez o município vá começar a colher os frutos ainda daqui a uns anos. A gente ainda está passando pelo processo, mas certamente é uma mudança interessante para um município que estava na vanguarda lá atrás e depois ficou um tempinho parado, assim, a gente foi decaindo, os outros municípios passando, e eu acho que a gente voltou para o jogo. É isso, convido a todos para acessar lá o Geoportal, fico à disposição, nossa equipe no IPUF também, para recebê-los, se quiserem conversar e ver mais, era o que tinha.